Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Adobe XD. Pessoal, vamos dar continuidade. Na aula passada nós iniciamos o estudo das ferramentas do programa e começamos através da ferramenta retângulo e depois fomos para a ferramenta elipse. Como vocês puderam perceber, essas ferramentas não são nada difíceis de utilizar. Até nós encontramos elas, por exemplo, no Photoshop, Illustrator, CorelDRAW e assim por diante. A maioria dos programas que trabalham com a parte gráfica utilizam essas ferramentas. Então, dando continuidade, nós vamos passar para a próxima ferramenta, que é a ferramenta polígono. A tecla de atalho dela é pressionar a tecla com a letra Y, aí vocês ativam essa ferramenta. Então, no momento que eu cliquei na ferramenta polígono, automaticamente eu já estou com ela selecionada. Toda vez que vocês tiverem alguma dúvida se a ferramenta está ativada ou não, basta vocês olharem a ferramenta que ela sempre vai estar num destaque numa borda azul, ou vocês também podem trazer a seta do mouse para a área branca aqui, ou seja, para a nossa prancheta, e vocês vão ver que nós temos uma setinha, uma cruz com ponto no meio, e do lado, na parte inferior direita dessa cruz, tem a miniatura dessa ferramenta. No momento que eu selecionei essa ferramenta, eu seguro pressionado e desenho do tamanho que eu quero. Desta maneira aqui, eu fiz uma estrela de 3 pontas, a qual eu posso, ou melhor, muitas pessoas chamam de estrela de 3 pontas, mas também o mais conhecido como o famoso triângulo. Fiz essa ferramenta, o que eu posso fazer através dessa ferramenta é aqui mexer nas configurações. Então eu tenho a largura e a altura dela, eu posso fazer alteração manualmente. Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar 700 de largura e posso colocar, por exemplo, 700 de altura. Desta maneira eu acabei de fazer alterar as dimensões do meu objeto. Posso também trabalhar com o deslocamento do nosso objeto aqui na nossa prancheta, e também eu posso fazer a rotação se for necessária. Mais para baixo eu tenho aqui as propriedades que eu posso utilizar dessa ferramenta. A primeira delas é a seguinte: quantidade de cantos. Então, se vocês prestarem atenção aqui, nossa ferramenta, nosso objeto, ele possui 3 pontas. Se eu quisesse, por exemplo, um objeto com 5 pontas, bastaria eu vir aqui, digitar o valor 5 e pressionar a tecla Enter. Nesse momento, se transforma de um triângulo num pentágono. Eu também posso aumentar, se eu quiser. Vamos supor que eu quisesse um octágono. Eu simplesmente mudaria o valor aqui. Vamos voltar para o nosso pentágono. Digitei o valor 5 e pressionei a tecla Enter. Voltei aqui para a ferramenta selecionar, que eu tenho a possibilidade de mexer melhor no nosso objeto. Eu tenho aqui também a parte do raio. Essa parte do raio eu tenho a possibilidade de fazer o arredondamento dos cantos do meu objeto. Então, por exemplo, eu vou ampliar aqui um pouquinho para nós darmos uma olhada melhor. Então eu vou vir aqui e vou colocar um valor. Por exemplo, eu quero que seja com os cantos arredondados num valor de 15. No momento que eu pressionei Enter, vocês notem que ficou o canto mais arredondado. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 25, ele arredonda mais, e para 50 mais ainda. Então dá para notar muito bem que os cantos estão arredondados. Se eu quiser, eu posso pegar, por exemplo, voltar para o zero. Aí os cantos ficam normal de novo, ou seja, ficam pontudos. E aqui nessa parte eu posso definir qual vai ser a proporção estrelar do meu objeto. Por exemplo, aqui ele está 100%, então quer dizer o quê? Que o meu objeto ele é 100% um polígono. Mas, por exemplo, se eu vir aqui digitar o valor de 50 e pressionar a tecla Enter, o meu objeto ele se transforma numa estrela. Por que isso aí? Porque eu estou trabalhando com a proporção estrelar. Então, ou seja, ele vai pegar esse objeto e vai transformar diretamente numa estrela. Se eu vir aqui digitar, alterar o valor aqui dessa primeira opção, por exemplo, para 3, ele vai ficar desta maneira aqui, ó.
Então, ou seja, ele ficou uma estrela de 3 pontas. Então eu tenho, através dessas 3 opções aqui, eu tenho a possibilidade de alterar algumas propriedades dela, do nosso objeto. Vou voltar para o polígono de novo. Agora que eu peguei e deixei aqui na forma da estrela, eu tenho outras opções aqui. Eu vou dar uma leve ampliada aqui no meu objeto. Então eu tenho aqui, que nem da ferramenta retângulo que a gente aprendeu na aula passada, eu tenho esse botão aqui que, se eu segurar pressionado, eu tenho a possibilidade manualmente de fazer o que? O arredondamento dos cantos. Então, mexi nesse controle aqui, então eu tenho a possibilidade de inserir ou excluir o canto arredondado. Essa outra opção aqui, ela me dá a possibilidade do que? De mexer na proporção estrelar, ou seja, eu posso, através desse controle, modificar o objeto de uma outra maneira. Então, como vocês puderam perceber, esses três controles aqui não são nada difíceis de nós utilizarmos. Dando continuidade, nós temos a ferramenta preenchimento, que a gente já conhece. Então, cliquei nela, eu vim aqui, posso colocar uma cor. E aqui abaixo eu tenho a parte da borda. Eu tenho tanta opção que eu posso inserir uma borda, como também eu posso excluir a borda do meu objeto. Posso aumentar o tamanho, ou seja, a espessura da minha borda. Se eu vir aqui colocar uma borda, por exemplo, de 5, vocês vão ver que ela fica mais nítida. Ou eu posso simplesmente deixar o objeto sem a borda. Mais abaixo eu tenho aquela opção que eu posso definir onde é que vai ser o limite do traço, que nem a gente viu na ferramenta retângulo. Eu posso fazer com que o limite seja na parte externa da minha borda. Posso fazer com que seja na parte interna da borda ou na parte de dentro dela, ou seja, na parte central. Eu tenho a opção aqui que seria dos arremates limitados, ou seja, os arremates limitados, eles me dão a possibilidade do que? Nessa primeira opção aqui, ele vai deixar a parte mais pontuda. Se eu clicar nessa outra parte aqui, ó, arremate arredondado, ele vai ficar um pouco arredondado. Dependendo do objeto, não dá para mim ver não dá para mim notar essa diferença. Geralmente a gente utiliza em outras ferramentas, que vocês já vão ver a diferença para utilizar essas opções aqui. Eu tenho aqui a opção do junção mitra, que seria deixar desta maneira aqui, ou seja, bem pontudão. Eu tenho a opção junção arredondada e eu tenho a junção chanfrada, que também, dependendo do objeto, não dá diferença nenhuma. Mais abaixo nós temos a parte da sombra, que também nós já vimos, que seria a parte da sombra projetada. Eu posso, por exemplo, definir ali quanto vai ser em X, quanto vai ser em Y. E eu tenho a opção do desfoque. Aqui no desfoque, se eu deixar em 0, vocês notem que a sombra vai ficar dessa maneira aqui. Vou voltar para o 5. Eu tenho outra opção que seria o desfoque de fundo, que eu já mostrei para vocês também na ferramenta retângulo, que seria aquela opção do deixar o objeto desfocado, para dependendo da situação do nosso trabalho, que também nós vamos utilizar no decorrer do curso. Então, as propriedades da ferramenta polígono seriam essas. Vocês podem ir praticando também, para vocês verem que ela vai oferecer uma gama imensa de possibilidades de vocês utilizarem nos projetos de vocês. Vou deletar essa forma aqui que eu fiz e vou para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta que nós temos também é bem simples de nós utilizarmos, que é a ferramenta linha. No momento que eu cliquei nessa ferramenta, eu já selecionei ela, lembrando que para mim saber se a ferramenta está ativa ou não, basta eu olhar aqui na barra de ferramentas. Ela vai sempre estar numa cor diferente, ou seja, na cor azul. E também no momento que eu trouxer a seta do mouse para dentro da prancheta, eu vou notar a estrelinha e a miniatura desta ferramenta, simbolizando que ela está selecionada. A tecla de atalho da ferramenta linha é a letra L. Para mim desenhar uma linha, basta eu dar um clique num ponto inicial, ou seguro o clicado e arrasto. Nesse momento eu fiz um desenho de uma
de uma linha aqui na tela. Eu vou ampliar um pouquinho. A ferramenta linha, pessoal, vocês têm as mesmas propriedades. Eu posso alterar a largura. No caso aqui eu só consigo alterar a largura. Por exemplo, se eu vir aqui digitar 1000 e eu vir aqui digitar 100, eu não consigo alterar a altura da ferramenta. Eu posso alterar o deslocamento, ou seja, em X e em Y, e a rotação eu também posso alterar. A altura eu não consigo porque é mais para baixo que nós temos a opção de alterar a espessura desta ferramenta. Mais abaixo eu tenho a opção que eu posso colocar a cor da minha borda. Então eu posso vir aqui e escolher uma cor. Escolhi a cor azul. Se eu ampliar a ferramenta aqui, vocês vão ver que ela está na cor azul. Mais abaixo eu tenho a opção do tamanho, que é aqui que eu faço a alteração da espessura da minha linha, ou seja, da altura dela. Se eu vir aqui colocar 10 e pressionar, ou melhor, se eu colocar 9 e alterar a espessura dela, que ela só aceita no máximo até 9, ela não aceita 10, 15, para não ficar uma linha muito grossa, eu tenho essa possibilidade. Então aqui, ó, troquei a espessura, aumentei o tamanho da minha linha, ou seja, a espessura dela, ele ficou desta maneira. Aqui eu tenho a opção do traço, por exemplo, se eu vir aqui colocar um valor 5 e pressionar a tecla Enter, vocês notem que a minha linha ela vai ficar tracejada. Eu posso alterar o espaçamento entre esses traços, por exemplo, se eu vir aqui colocar o valor de 10 e pressionar Enter, vocês notem que os traços ficaram mais espaçados. Então eu posso alterar essa opção aqui também. Voltei para 5 e aqui eu vou deixar 0. Agora, outra coisa que eu posso fazer também, né, nessa questão do meu tracejado seria o seguinte, da minha linha seria o seguinte. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, aqui na parte de baixo, de utilizar as opções arremate limitado, arremate arredondado e arremate projetado. Na linha eu consigo ver nitidamente qual é a diferença entre essas três opções, a qual eu não consegui ver ali na ferramenta polígono e também na ferramenta retângulo eu não vou conseguir ver a diferença. Mas aqui eu tenho essa possibilidade. O arremate limitado é a qual ele pega e chega aqui nesse canto aqui, aí ele faz a finalização de uma forma reta. Se eu pegar o arremate arredondado, no momento que eu cliquei, aqui a borda vai ficar arredondada. E o arremate projetado, ele é parecido com esse arremate limitado aqui. Só a diferença é que o limite da minha borda seria até aqui. A qual, quando eu clicar aqui de novo no limitado, vocês vão notar que essa borda aqui ela vai ficar na reta dessa bolinha aqui. Cliquei, aqui, então aqui é o limite. No momento que eu clicar nesse aqui, ele vai, além desse limite, ele vai dar uma projetada a mais da minha linha. Então, às vezes, dependendo do projeto, utiliza-se essa opção. Eu nunca usei, na verdade, essa opção, mas eu sempre mostro para vocês saberem qual que vai ser a diferença de um para o outro. Eu tenho aqui a opção sombra, tenho a possibilidade também de colocar uma sombra aqui na minha linha, por exemplo. Eu tenho aqui a parte do qual vai ser o deslocamento da minha sombra. Eu tenho aqui, no caso, o desfoque dela. Se eu deixar no 0, ele vai mostrar a sombra bem chapada, na verdade, né? Então eu tenho essas possibilidades. Então assim, ó, através dessas duas ferramentas que eu mostrei para vocês, já dá essa possibilidade de fazer várias, como é que eu posso dizer para vocês, vários projetos, no caso, junto com essas outras duas ferramentas de cima. Então essas quatro aqui já dá um bom início de projeto para vocês, através da ferramenta retângulo, a ferramenta elipse, a ferramenta polígono e a ferramenta linha. Na próxima aula nós vamos dar continuidade na parte das ferramentas e a qual depois nós vamos já estar aptos para iniciar o nosso projeto. Então assim, pessoal, vão treinando,
essas duas novas ferramentas que eu mostrei para vocês. Aproveite e já dei uma revisada no treinamento da ferramenta retângulo e a elipse, e através dessas 4 ferramentas aqui nós já vamos estar mais preparados para trabalhar com as próximas que virão nas próximas aulas, certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.